Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Negócios S.A., nosso programa semanal de entrevistas, novo programa aqui na BMC News, sempre comigo e também com o Gustavo Araújo, trazendo grandes nomes, grandes histórias, mas principalmente grandes empresários que estão transformando o nosso país, né? E principalmente transformando as próximas gerações que a gente vai ver hoje aqui, né? Cara, exatamente. Hoje a gente vai receber aqui, Marcão, um empresário que motiva milhares de brasileiros, milhares de empresários, inclusive eu, e hoje está aqui para contar uma história de sucesso, um empresário incrível do Brasil, Geraldo Rufino. Seja muito bem-vindo, Geraldo Rufino. Eu que agradeço, carinho, a gentileza do convite para nós termos esse papo reto. Até o coração está disparado agora, você não imagina quanto, né? É uma sensação... Prazer estar com você. Uma felicidade enorme ter você aqui hoje. Eu que agradeço o carinho. Aí fala, um encontro de empreendedores, né? Eu acho que futuros, né? Você já é, a gente talvez seja. A gente está aprendendo para chegar lá um dia. Ao contrário, eu vim para aprender, porque o empreendedorismo não é só você ir lá para a linha de frente, quebrar pedra. Se não tem a área de vocês, se não tem a área corporativa, financeira, se não tiver completo e a jurídica, então você não está empreendendo, você está quebrando pedra. Uma vai cair na sua cabeça. A parte Fico lisonjeado, hein, com esse comentário. Nós precisamos uns dos outros. E aí eu acho que é aí que o negócio se completa, né? Eu acho que quando empreender, se você começar já tendo consciência que você precisa das outras pessoas que pensam, que enxergam as outras coisas, nem que seja dentro de casa que você comece a ouvir a mulher, que ela tem uma sensibilidade financeira, ou sensações de segurança, educação financeira, até melhor do que quem tem a ousadia de empreender. O cara vai empreender, ele é um pouco mais ousado, a mulher é um pouco mais pé no chão. Então, você precisa da parte financeira dentro de casa quando você pensa em fazer o negócio, né? Precisa copiar quem já está fazendo, você vai perceber que quem prosperou tem todo esse modelo. Não tem como você ter um CEO se você não tiver um CFO. Começa dentro de casa. Você precisa de todo mundo. De empreendedorismo, né? Exatamente. Ô, Geraldo, para começar aqui, para quem não te conhece e para apresentar para a nossa audiência aqui na BMC e no Negócios S.A., se fosse apresentar quem que é Geraldo Rufino e principalmente assim, uma parte que você nunca apresentou publicamente, né? Assim, principalmente pai, família, marido, CEO, né? Executivo, né? Um brasileiro, quem que você se denomina, né? Um amante pelo país, amante pelas pessoas, né? Como é que você se denomina e principalmente uma parte que você nunca apresentou publicamente aqui para a gente já quebrar a rotina. Eu acho que você já apresentou um brasileiro, pai, avô, família, casado há 45 anos, eu tenho uma opressora há 45 anos, a mesma opressora, então os valores de base de família, um brasileiro que acredita, um empreendedor que para mim empreender é acreditar e ter um propósito de fazer diferença levando alguma coisa que sirva para outra pessoa, é atender gente. Fazer alguma coisa para a pessoa. Então eu venho fazendo isso a vida inteira. Então hoje eu sou o mesmo cara lá que catava latinha com 9 anos, que sacava carvão com 8 e que conseguiu empreender no CNPJ do outro com 13 e que eu nunca tive nenhuma outra caminho que não seja empreender, servir, atender. E eu faço a mesma coisa. Eu mudei de endereço, hoje eu tenho o CNPJ, mas mesmo sem ter o CNPJ com 13 anos, ou com 8, eu entendia que empreender é um comportamento. É um exercício diário com o propósito de fazer diferença para outra pessoa. Então eu sou só esse brasileiro que acredita nesse país, tem uma fé em Deus assim absurda, e cada dia eu acredito mais que nós somos um ser de luz que é movido a uma energia universal. Não estou nada contra, não discuto religião, nada contra, não estou falando de religião, cada um tem a sua, acho todas sensacionais, todas são boas, eu tenho o meu jeito de fazer, eu acredito nessa energia superior e que ele é bom o tempo todo, que Deus é bom o tempo todo. Então o tempo todo eu faço isso, eu fui privilegiado, nasci num país que tem a melhor quantidade de terra produtiva, o melhor clima do planeta, um negócio que faz comida para o mundo, uma população de diversidade gigante, mas que todo mundo é alegre, é feliz, tem harmonia, um lugar que não tem desastre natural, que não tem intolerância religiosa. Eu sou um privilegiado que por acaso nasceu numa favela e isso nunca foi impedimento para que eu me tornasse um ser humano melhor todos os dias. Um ser humano que já naquela época pudesse fazer alguma coisa para outro ser humano. Eu aprendi solidariedade na favela. Quando minha mãe dividia o que sobrava da feira, que a gente ganhava de graça, o resto da feira, eu aprendi com a minha mãe, né, que eu chamo de mentora, né?
lá na favela a dividir com os vizinhos para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Eu sou esse brasileiro. Um cara que acredita, é muito grato por ter nascido aqui e que não faço mais uma obrigação em contribuir para a geração que está chegando. Excelente, até arrepia, né? Essas palavras. Ô, Geraldo, a gente costuma colocar umas palavras em inglês assim para até valorizar o nosso currículo, né? Mas tem uma análise, eu ia perguntar para você, tem uma análise que a gente chama assim top-down, ou seja, o cenário econômico, ambiente, ele é determinante ou depende do geral? Qual que é a minha pergunta? Será que o mesmo Geraldo Rufino, 40, 50 anos atrás, teve todas essas condições porque naquele momento você tinha um momento econômico, tinha oportunidade? Hoje, será que você seria o mesmo? A gente ainda tem condições, né, de criar um país diferente, de construir novos Rufinos por aí, de criar oportunidade de empresários, empreendedores? Ou hoje está mais difícil, está mais fácil? Como é que você vê, né, há 50 anos atrás, né, aproximadamente quando você começou, e hoje, né? Seria você nascendo hoje, né, nas mesmas condições, seria mais fácil, mais difícil? A gente tem tecnologia, mas também tem outras dificuldades. Como é que você vê o ambiente? Ou depende muito exclusivamente da pessoa, né, do empreendedor, do empresário, de querer fazer mesmo? Olha, eu acho que da pessoa, porque lá atrás eu acredito que era difícil. Eu não acho que era difícil. Eu não me lembro de tempos difíceis. Eu acho que os tempos são diferentes. Hoje nós vivemos tempos diferentes. Agora é mais difícil, não é mais fácil. Na minha época, nem na rua eu tinha que andar 2 quilômetros para achar um orelhão, para deixar um recado ou para tentar salvar alguém que eu precisava chamar uma ambulância. Hoje você sobe numa árvore no meio da selva Amazônia, acha um Wi-Fi e faz negócio com a Ásia. É impressionante. E qualquer menino da comunidade onde eu vivia na favela, hoje tem um smartphone. Uhum. Então não tem sentido dizer que hoje é difícil. Hoje está mais acessível e você pode fazer escolhas. Hoje a liberdade é maior. Antigamente falavam o racismo era velado. Hoje ele é descarado, mas ele é punido. Hoje é mais complicado você fazer certas coisas que antigamente fazia com que as pessoas se sujeitassem a ter que aceitar aquilo. Hoje, eu acho que a situação hoje é muito mais confortável, tem muito mais possibilidades e você tem muito mais opção de escolha. Então eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes. Então, na minha época, ou nesta época agora, no meu ponto de vista, eu só mudei de endereço. Uhum. Eu preservei meus valores, que isso vem de base, da mentoria da mãe, do pai, da família, da base. Eu acho que a base de tudo é a família. E hoje, talvez, as famílias estão perdendo um pouquinho de referência de valor, precisa fortalecer a família, para a gente resgatar a humanização. Mas isso, se eu tivesse que começar de novo, quando se fala em resgatar a humanização, a única coisa que eu mudaria hoje, se eu tivesse que começar hoje, em detrimento ao que eu fiz lá atrás, eu ia procurar, com o conhecimento que eu tenho, com a vivência, com tudo que eu já armazenei, eu ia procurar ser um ser humano mais humilde, menos arrogante, menos vaidoso, um ser humano melhor. Ô, Geraldo, o resto você faz ou o dinheiro compra. Se você conseguir crescer como pessoa, o resto te possibilita você conquistar e comprar. Então eu acho que meu propósito hoje, lá atrás eu tinha esse propósito, só que se eu tivesse mais informação como eu tenho hoje, eu seria um ser humano melhor do que eu era. Eu faria mais coisa por outras pessoas, eu controlaria mais a minha válvula usaria mais a válvula da humildade, usaria menos a válvula da vaidade, da arrogância, porque está conosco, está em cada um de nós. Eu seria menos preconceituoso, porque todos nós temos um certo preconceito, com coisas que não, do nada você exerce o preconceito, olhando para a pessoa, julgando as pessoas. Ah, mas aquele cara é gay. Ei, que preconceito é esse? Quem você pensa que você é? Então assim, então eu nunca fui a favor de julgar, eu julgaria menos ainda. Toda vez que você usa a vaidade, ou vem a arrogância, vem a prepotência, vem a intolerância, cara, cuidado então para você não usar a vaidade. Então, se você for forte na humildade, você se torna um ser humano mais preparado, emocionalmente mais preparado até para conviver com os diferentes. Então, o tempo todo hoje eu faço esse exercício. A diferença entre o que eu era lá atrás e o que eu sou hoje. Todos os dias eu exercito para eu tentar ser um ser humano melhor. Eu acho que além de um ser humano incrível, Geraldo, mais do que um empresário, um ser humano incrível, um pai de família, muito bacana mesmo. Mas nessa tua trajetória,
Qual foi o teu primeiro negócio que você começou assim? Tem aqui no nosso Conversa dos Bastidores, você falou que já teve até time de futebol lá na infância, né? Pode-se dizer que presidente de um time de futebol. Você já era, antes do SAF, você já tinha começado 11 anos de idade. O negócio do business do futebol, né? Mas você já era um empresário desde criança, já tinha uma visão assim de onde eu vou empreender, né? Porque para mim empreender é o que minha mãe fazia. Minha mãe não sabia ler e escrever e nunca teve, não sei nem se ela tinha uma RG. E a minha mãe era empreendedora. Uhum. O que é empreender do meu ponto de vista? O que a minha mãe fazia? Ela atendia as pessoas, servia as pessoas, protegia uma família, cuidava de todo mundo e se doava para poder fazer a diferença, impactar e ser uma referência de liderança. Aquilo era um espírito empreendedor. Uma pessoa que gera oportunidade para outras pessoas. Então, para mim, empreender é isso. Você não precisa ter um título, um CNPJ, uma formação. Você precisa ter uma atitude e dar o primeiro passo. Querer fazer, a força do querer. Fazer coisa para outras pessoas. Locomotiva. É uma pessoa que puxa. O empreendedor é uma locomotiva, mas todos nós nascemos locomotiva. Mas tem gente que entende o seguinte, que além dele ser tracionado, ele pode trazer mais alguém. Isso chama-se empreendedorismo. Fazer coisa que sirva para outras pessoas. Mesmo sabendo que essas outras pessoas também nasceram locomotiva, mas ele não percebeu. Então seja você o empreendedor, seja você o cara que puxa. E aí você começou, esse primeiro, qual foi o primeiro negócio? Você falou, cara, esse aqui é o negócio que eu vou começar e tal? Não tem essa coisa. Você fala muito de virar a chave. Eu não acredito muito em virar a chave. Eu acredito em cada segundo do tempo, do processo da sua existência. Cada segundo. O que você pode fazer nesse exato segundo? O que você pode fazer nos próximos segundos? Por quê? Porque você não sabe se você tem 10 minutos. Você só sabe que você tem alguns segundos. O que você pode fazer agora? Eu tenho uma visão. Não, você não tem uma visão. Naquele momento você pensou em alguma coisa e começou a fazer. Eu tenho uma visão de ter uma grande empresa. A visão... Então, já passou o time, né? Você vai dormir até as 10? Que visão é essa? Então, assim, o que você pode fazer hoje para poder entender como é que você atinge, como é que você começa a pensar e materializar os seus sonhos? Legal. O seu propósito. Então, na realidade, não teve um tempo que deu de virar chave. Eu comecei... Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio, com 8 eu fui sacar carvão, com espírito empreendedor, trabalhando 12 horas numa ensacadora de carvão. Com 9 eu já tinha uma noção de trabalho e fui catar latinha, aí eu tive meu próprio negócio, que eu juntava os reciclados no final de semana, naquele pequenininho quintal na favela, eu juntava todos os reciclados, preparava, selecionava e vendia para um depósito maior. Já era um primeiro negócio. Quando eu tive 11 anos, tinha um campo de futebol, um time de futebol, já era um outro negócio. Legal. Trabalhamos no campo da favela, alugava as camisas, a trave era minha, a bola era minha, a rede era minha, porque eu investia, e os meninos pagavam pra gente pra jogar, pra andar uniformizado. Eu era tesoureiro, já tínhamos um time. A gente começou a construir carrinho, e meu pai fez o primeiro, nós fizemos em série. A gente ia carregar compra de madame na feira, só que nós levávamos o nosso e eu tinha uma locadora. Locava os carrinhos para os meninos que não tinham preguiça de fazer. Que legal. Então Genial, a gente cara. locava os carrinhos. Genial. Na descida de casa, fizeram um asfalto e nós fomos estrear o asfalto andando de carrinho de rolemã. Nós fizemos os carrinhos de rolemã e uma frota para alugar para quem não fazia. Cara, é possível. Você olha para as coisas, tem dinheiro demais, tem gente demais para ser servida, mais do que a nossa capacidade de servir. Poxa, incrível. Isso começou na favela. Quem está olhando para a favela até hoje e subestima a favela está equivocado. Favela não é carência, é potência. Eu comecei a ganhar dinheiro lá e lá tem dinheiro demais. Lá o dinheiro circula. Lá ninguém tem conta na Suíça e ninguém faz investimento para ficar parado. Quem faz investimento são empreendedores que já subiu o segundo degrau. O cara lá da base faz o dinheiro circular. A economia funciona em 60% da população que estão nas periferias, vila, favela, comunidade. Eu era de lá. Eu sou de lá. Então eu sei que o dinheiro existe, que ele está lá. Excelente. Muito bom, pô. O papo passa muito rápido. Vamos fazer um rápido intervalo. Aqui, daqui a pouco a gente precisa mudar o nome do programa de negociar para o Brasil que dá certo. Né? Esse é o Brasil que dá certo. Mas olha que interessante, né? O Brasil que dá certo é do São Augusto. São mas Augusto. Posso ajustar o nome para você? Pode. Que o brasileiro dá certo. Boa. Nós somos extraordinários. É que nós somos convencidos a não acreditar em nós. Sabe tirar isso da cabeça. Com certeza. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, né? Aqui no nosso Negócio SA, é um rápido intervalo e já a gente volta com essa entrevista exclusiva com o Geraldo Rufino. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios SA, nosso programa semanal, né, que se iniciou nesse ano 2025, com grandes nomes que estão mudando, transformando o país, revolucionando, e também as próximas gerações, sempre comigo, também com o Gustavo Araújo, todas as semanas aqui. E, Rufino, a gente estava falando aqui antes do seu lado de futebol, né, e dizem que todo presidente de futebol também já foi um grande jogador, né? É verdade isso? Você também... Não é verdade. Como é que é isso? Pensa num cara perna de pau. Outro dia eu tava batendo bola com o Zé Roberto da seleção, muito amigo. Eu tava jogando bola com o Zé, e o Zé, fui da casa do Zé, tô vendo um museu do Zé, é um atleta extraordinário, um exemplo de atleta empreendedor, um cara, um exemplo de família. Tô na casa do Zé Roberto. E do lado da casa dele, ele comprou o terreno do lado e fez um campo oficial. Eu saí do museu que estava na casa dele, no porão da casa, ele fez um museu do futebol, da história dele. Falei, filho, vamos ali que tem um campo do lado, vamos bater uma bola. Você gosta de bola, você tinha um time. E aí eu todo... Zé, não, eu não quero te dar aula, eu tô com pressa e tal. Falei, não, só vamos bater uma bolinha. Falei, você vai passar vergonha. Não, mas tudo bem, eu respeito, eu sei que você é bom de tudo que você faz, então vamos lá bater uma bolinha. Cara, pensa num cara ruim. Eu tentei ganhar na pressão, mas ele me levou pro campo. A hora que ele passou a bola, eu fui dar um passe inventado que eu não sabia nem onde eu tirei. Foi dar um chapéu, né? Eu tomei um tombo. Nossa. E eu tentei dizer que ele me empurrou, ele nem chegou perto de mim. Eu me perdi com a bola, sozinho. E aí eu falei, Zé, você me empurrou. Mas eu não pus a mão em você. Eu não cheguei aí. Mas o meu auxiliar, que é outro traíra, gravou. E ele viu que eu me perdi com a bola. Eu falei, cara, isso não era pra gravar, eu ia processar o Zé. Cara, eu sou ruim de bola. Eu jogava no gol, porque jogar no gol é mais fácil, você dá um jeito de buscar a bola e tal, porque eu não confiava em pôr um goleiro, porque as partidas valia dinheiro. E eu tinha medo do meu goleiro me vender. Então eu gatava no gol. Mas eu nunca tive habilidade com o esporte, com a bola. Fui jogar tênis, me machuquei o tornozelo, não quis mais porque eu não conseguia trabalhar. Então, eu nunca tive habilidade com o esporte. Eu acho o esporte uma necessidade. Você praticar um esporte é sensacional. Meus filhos não curtem, mas eu sempre gostei, achei bacana quem faz isso. Mas eu nunca tive essa facilidade. Eu sempre olhei o seguinte, quanto é que dá para ganhar dinheiro com aquilo? Então, você olha para os negócios, você não precisa saber fazer, acha quem sabe. Eu tinha os melhores jogadores e eu nunca joguei bola. Eu tinha um goleiro excepcional para pôr no meu lugar depois, e eu não era um bom goleiro. Então, assim, tudo que eu fiz na vida eu procurei delegar. Eu me tornei um líder especializado. Eu fui no Jô Soares, no penúltimo programa do Jô Soares, quando ele ainda estava na Globo, ele me perguntou qual era a minha especialidade, porque eu tinha feito um treinamento em Harvard. Você foi fazer o quê? Eu falei, pós-graduação. Eu falei, qual que é a sua especialidade? Eu falei, fazer nada. Tudo que eu aprendi, eu passei com 100% para alguém. Esse alguém aprimorou, aceitou ouvir o que eu aprendi. E me superou, faz melhor que eu. Minha mulher faz melhor que eu, meus filhos fazem melhor que eu, meus diretores, meus gerentes fazem melhor que eu, até minha assistente que você viu ali faz melhor que eu, aquilo que ela aprendeu comigo. Eu ando com o Ayrton, que é um motorista extraordinário, o cara que me conduz para todo quanto é lugar. Eu não teria paciência que aquele japonês tem para dirigir de jeito nenhum. A calma, a educação, a disciplina. Então, ele faz melhor que eu. Cara, deixa cada um fazer aquilo que ele é bom fazer e ele vai fazer melhor que você. Então, eu acho que assim, cara, liderança por admiração é quando você prepara as pessoas, não subestima, e ela usa a inteligência dela com respeito, copiando o que você faz e supera você. Isso permite que você vá para outra fase. Então, se falar qual que é a sua especialidade, talvez seja lidar com gente e usar o potencial que está nas pessoas. Agora eu só fiquei na dúvida, você foi para Harvard fazer aula ou foi dar aula? Fiquei na dúvida. Olha que interessante, quando eu fui para lá... O pessoal de Harvard tá perdendo tempo. Mas foi boa a sua pergunta. Perdendo dinheiro também, né? Foi boa a sua pergunta, porque eu fui fazer gestão, relacionamento e vendas. Olha que interessante, a gestão, eu ficava olhando, cara, eu já fiz isso. Eu aprendi com a minha mãe. O pouquinho de comida que ela pegava da feira, ela fazia uma gestão tão boa que a gente conseguia até sobremesa. Gestão é o simples bem feito com sobra. E sem tomar nada de emprestado, não peguei açúcar para ninguém. Ela fazia o açúcar. Então assim, a minha mãe fazia o simples bem feito com sobra, ela fazia uma senhora gestão. É o que a Harvard está ensinando. Se resume em tipo assim, qualquer gestão que não sobra, não é gestão, não é boa gestão. Então, a minha mãe fazia isso. Quanto você consegue economizar daquilo que você produz?
tá explicado, tá aí a eficiência de uma boa gestão. Uau. Então, Harvard tá me ensinando e eu ficava, cara, eu aprendi isso com a minha mãe. Outra coisa que eu aprendi lá, relacionamento. Tudo que você precisa fazer na vida, você precisa de relacionamento. Aham. Na favela, a gente tinha brincava e tal, minha mãe não deixava a gente brigar de jeito nenhum. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Não importa com quem você está brigando. Brigou, tem que fazer a conciliação, tem que pedir desculpa. Então a gente jogava bola no campo de barro, na favela, e com todo tipo de menino ali da vila, né? E por não poder brigar, a gente, por não ter o constrangimento do abraço, a gente não podia brigar, não brigava. Olha que interessante. É o que Harvard está ensinando. Aula de relacionamento. Sim. Qual que é o segredo? Conviver com os diferentes. Eu aprendi a conviver com os diferentes da favela. As pessoas são boas, só são diferentes. Se você começar a querer julgar com quem que você convive, você não vai ter bom relacionamento nunca. Precisa respeitar o ponto de vista do outro. Significa conviver com os diferentes. Aprendi também na favela. Olha como é interessante eu ouvir a mãe. Olha E só. a aula que ela me deu, eu já não tinha mãe. Mas eu tinha aprendido valores. Minha mãe disse que para casa nada pesa. E que tinha que agradecer. Tudo tinha que agradecer. Fomos pedir fruta no vizinho quando eu tinha 10 para 11 anos. Nós ficamos sem dinheiro. Fomos pedir fruta do vizinho, ele deixou de levar fruta embora. Mas na hora de fruta embora, comer fruta. Mas para ele levar embora, só deixou levar limão. Nós enchemos 2 sacos de 60 quilos de limão e levamos, já que é para casa para levar, então só tem limão, vou levar limão. Levamos aquele monte de limão, chegou lá, usamos meia dúzia para fazer limonada, não tinha açúcar, ficou aquele monte de limão, a gente ria. A mamãe falou que era para trazer para cá, nós trouxemos. Olha que interessante. E Deus é bom. 2 dias depois tinha uma feira no bairro. Nós enchemos os saquinhos e fomos para a feira vender limão. Mas não tinha educação, não sabia ler, não sabia escrever. Só era feliz, aí só ria. Fomos para a feira e seguramos o limão e começamos a rir. Olha o que eu aprendi em Harvard. Uau. E as madames olhavam para aquilo, achavam super engraçado e ria da gente. Porque ele não falava nada, só segurava o limão. A gente achou que as madames eram loucas e começamos a rir delas. E ela ria mais da gente, a gente ria mais delas. A hora que chegava perto, tinha aquele clima de alegria, ela abria a bolsa e comprava o limão, sem perguntar o preço. Fiquei dias e dias em Harvard para aprender vendas. E no final, o que Harvard te ensina é que se você sorrir, você vende. Tudo eu aprendi, o que Harvard está ensinando, gente, vocês não precisam ir para Harvard. Olha só. Você precisa ir para dentro de você e resolver ser o melhor naquilo que você faz, onde você está. Vai fazer universidade de Harvard, sensacional. Mas se você se dedicar aqui, do jeito que a pessoa se dedica lá, você fica bom aqui, tá? Você não precisa mudar de endereço, precisa mudar a sua performance, seu valor, sua mentalidade, seu jeito de pensar. E você fica extraordinário, porque você é extraordinário. É que você vai para certos lugares, você acha que lá você se transforma. Não é você que transforma o lugar, não é o lugar que transforma você. É você que se transforma no lugar que você está quando você acredita. O que tem em Harvard que eu acho sensacional? A energia do acreditar, da fé. Lá as pessoas chegam, acreditam tanto, como eu cheguei acreditando. E você sai de lá melhor que chegou. Porque tudo que você vê lá, você tira proveito. Porque você vai com tanta determinação que você acha que aquilo ali é caro, tempo, e você tira proveito. Aqui não, você fica sacaneando o professor, não vai na aula e vai pra balada, falta na escola, fica olhando o celular durante a aula. Então, em Harvard você não faz isso. Então não faça isso aqui que você se torna gigante aqui, tá? Ou seja, para quem ir para Harvard, acompanha o Negócios S.A. Já tem história. Olha, essa união, o Negócio S.A., que você reúne empresários com o propósito de fortalecimento mútuo. Então, isso é uma aula que Harvard não ensina. Se o cara for para lá com humildade, sem achar que ele é um empresário de X dígito, o outro tem menos dígito, então ouça o outro. Porque se você não ouvir o outro que tem menos dígito que você, daqui a pouco ele está comprando você, tá? Então, humildade precisa. Tem então, histórias assim esses mesmo, encontros né, que vocês fazem no Negócio S.A., isso faz toda a diferença se esse grupo tiver o mínimo de humildade, de usar o conhecimento dele para poder compartilhar com o outro e ouvir o que o outro tem para compartilhar com ele. Essa relação fortalece os dois. Mas tem um monte de gente que acha que já chegou lá e que ele só vai pagar de gatão. Então, a conta chega, tá? A gente achou que ia mudar o nome do programa, mas esse episódio especificamente tem que chamar MBA SA, né? Com essa aula aqui. Eu não vou falar mal, mas assim, acho que melhor do que
quase todos os MBAs por aí, né? Nossa, realmente. Essa aula aí. Eu costumo dizer assim, um pouquinho de vida real, né? Por exemplo, o que pode perguntar, o que pega, o que não pega. Eu falei assim, eu quero vida real. Eu não quero responder nada programado, eu não quero falar de nada que eu não faça. Porque você tem uma teoria que você estudou tal, cara, mas não se adapta à realidade do outro. Então você fala daquilo que você vive. Quando? Hoje. Não é o que eu vivi quando eu estava na favela, há 50 anos atrás. Não, é o que eu faço hoje. Eu só mudei de endereço, tá? Meus valores são os mesmos, são preservados os valores. Por isso que eu digo, se eu tivesse que começar de novo, eu seria uma pessoa melhor, porque a vaidade te ferra. E os valores de família para mim são fundamentais, porque é ali que você faz a primeira venda do dia, quando você serve o café para quem você acha que é seu. E relacionamento começa no meio que você vive, onde você vive depois do trabalho, em casa. Como é que você se relaciona de manhã? Como é que você sai de casa? Que energia que você levou para o seu ambiente de trabalho? É por isso que você não fechou o contrato. A energia que você trouxe de casa. Então, assim, onde você vai, a sua energia chega primeiro. Eu acredito que nós somos seres de luz, que não tem sentido a gente desistir. É uma luz. Então, o outro também é. Onde você vai, a sua energia chegou primeiro, já identificou com o outro. O outro já percebeu que você não é de verdade, tá? Que aquilo é maquiagem. O outro vai ser simpático com você, mas não vai assinar o contrato. Excelente. Pessoal, só teve uma coisa que antes do intervalo que não mudou, né? O futebol, né? Esse aí continuou. Eu continuo futebol, eu continuo não tentando inventar comprar um time de futebol, porque não daria tempo de eu aprender. Se eu sair comprando empresa de outra atividade e ele acha que ele vai fazer acontecer na empresa. Cara, demora muito para você aprender. Por que a maioria das empresas tem problema? Porque o cara começa a comprar o mundo. Eu estou falando de experiência própria, tá? A hora que você vê, você sacrificou a única galinha dos ovos. Porque você achou que tinha ovo, tinha demais e começou a compartilhar e agora não sobrou para você. Você começou a comprar problema que você não conhecia. E as pessoas têm mania de achar que põe lá um CEO, um CFO, eles resolvem. Não resolve. Precisa ser a sua energia do empreendedor. Então, por isso você perguntou, você abre a empresa, abriu a empresa, já tentei e me ferrei. Porque assim, tem um negócio dentro do seu tamanho, dentro da sua possibilidade, na sua geração você não vai nem consumir o que você está produzindo, as riquezas que você já tem. Por que você quer fazer um IPO, fazer um negócio gigante e você acha que aí você acabou o problema? Não, aí você vai ser uma porcentagem menor, um sistema vai administrar você e você vai perder a coisa mais preciosa que tem, o tempo de vida feliz. Porque você não vai dormir. Então, assim, não é o tamanho do seu negócio, é o seu tamanho. Não é quanto você tem, é quem você tem. Nós só vivemos todos os dias, mas só morremos uma vez. Então, quanto tempo você acha que você ainda tem? Essa pergunta ou a resposta a gente vai deixar para o próximo bloco. Fazer um rápido intervalo, pessoal. A entrevista está espetacular. O Geraldo Rufino, depois, lógico, acho que todo mundo que você já conhece, já segue o Geraldo Rufino, depois a gente vai passar as outras redes sociais aqui para seguir. É um rápido intervalo, já a gente volta com o nosso Negócio SA. Até mais, tchau! Estamos de volta aqui ao nosso Negócios SA, sempre comigo, aqui com o Gustavo Araújo. E lembrando, vai ter um QR Code rolando aí, para você que também conhecer o Negócio SA Club, tá? Venha fazer parte e conhecer esse fantástico mundo aí do clube de empresários aqui do Negócio SA, né? E, Rufino, a gente está falando aqui um pouquinho sobre a sua história e um ponto que a gente sempre fala assim, pô, hoje em dia, como você falou, é mais fácil. Eu acordo todo dia de manhã, vejo lá o que o Rufino colocou, eu falo assim, puta, eu quero ser esse cara aqui, né? O que ele fez, eu vou fazer igualzinho, porque vai dar certo, né? Hoje a gente consegue se inspirar rápido, né? Aprender rápido. Mas você lá com 8 anos, quando começou a empreender, né? Quem que foi a sua principal referência? Como é que você falou, pô, eu vou fazer que isso aqui é empreendedorismo, é isso aqui que vai dar certo? Experiência da família, enfim, como é que foram os primeiros passos, em termos de referência mesmo ali naquele momento? Eu copiei a vida inteira, tá? E eu copio até hoje.
O universo está tudo É pronto. assim como eu faço com o seu Instagram. Eu abro lá de manhã. Que bom, eu fico feliz que você tem a humildade de ir lá e olhar e ver se alguma coisa encaixa para você. 100%. Porque assim, sempre tem alguma coisa do outro que serve para você. Copia. Eu copiava minha mãe, depois eu copiei meu pai era lutador, trabalhador, ele não conseguia ganhar dinheiro porque ele não achou ali o caminho da economia. Porque se ganhar dinheiro e não economizar, você não consegue fazer reserva, você não consegue crescer. Meu pai trabalhou muito e ganhava dinheiro, mas ele gastava e não economizava. Então ele não conseguiu deixar um patrimônio pra gente, mas eu conseguia cuidar do meu pai. Eu cuidei do meu pai financeiramente a partir dos 11 anos. Uau. Então, assim, é muito mais interessante quando você percebe que é locomotivo. Você cuida, não espere que cuidem de você. Uhum. Então, eu copiava cada exemplo. Eu copiei da minha mãe, depois eu copiei meus professores para buscar conhecimento. Eu achava que meus professores sabiam muito. Minha professora de ciência, eu olhava e era apaixonado por ela, assim, né? Meu livro brilhava quando ela falava de conhecimento, a facilidade que ela tinha em falar de números, de ciência e tal. Eu ficava encantado. Eu queria ter conhecimento, ter informação. Então eu me dedicava a estudar, porque eu queria ter essa habilidade que ela tinha de ter tanto conhecimento para responder o que a gente perguntava. Uhum. Aí eu fui trabalhar no CNPJ do outro e eu comecei a copiar o meu supervisor. Depois o meu chefe, gerente, patrão, eu queria saber por que meus patrões e meu chefe chegavam tão cedo. Eu comecei a chegar mais cedo para ver o que eles faziam. Por que eles não usavam hora para comer? Eu entendi que ninguém precisava de uma hora para comer. Por que eles ficavam depois do horário? Eu entendi que não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. E eu comecei a copiar. Eu empreendia lá. De tanto fazer, eles não queriam ficar sem meu trabalho, porque eu fazia mais do que o que eles pediam. Sim. Então começaram, e para não me perder, chegou uma hora que eles deixaram eu ganhar. Então eu entrei ganhando um salário mínimo com 13 anos, com 20 e poucos anos eu já ganhava 121 salários, já era diretor de uma multinacional, quando eu entrei nela com 13 anos sem o primário completo. Uau. Eu fiz faculdade, ganhava 121 salários numa empresa onde diziam que nem me aceitariam porque eu era da favela e era negro. Então, esses caras não só se tornaram minhas referências, como eu me tratava como se eu fosse filho deles. Trabalhei para a comunidade judaica, aprendi com o judeu. Por que o judeu tinha dinheiro? Eu queria saber. E eu vi quantas horas aqueles caras não trabalhavam, o quanto eles faziam, o quanto eles doavam, e quanto tinha de oportunidade em volta deles. Eu só usei. E esses caras se tornaram meus mentores, 2 estão mortos, um é vivo e é meu mentor até hoje. E se ele me der ordem, eu abaixo a cabeça e digo amém, tá? Ele continua sendo uma referência para mim, ele continua ouvindo ele. Se ele ficar bravo comigo, eu fico doente, até eu pedir desculpa, tá? Tipo assim, eu continuo me tendo ele como referência. Um deles que faleceu, eu só casei porque ele falou, oh, tudo bem, mas 2 filhos tá bom, tá? Tudo eu fazia de acordo com o que eles me orientavam. Nossa. E eu fui me orientando, e eles me tratavam como se eu fosse patrimônio da empresa, mas era muito mais que isso. Os filhos deles vieram trabalhar comigo para aprender os meus valores. Uau. Então, pra você ter uma ideia, quanto você pode fazer em qualquer lugar que você estiver. Então, a minha trajetória foi sendo montada ponto a ponto, mas eu sempre copiei. Eu não tento reinventar a roda. Eu fui mexer com peça usada, tem uma maior empresa de reciclagem de peça de caminhão usada, porque eu vi o cara fazendo aquilo e eu fui ajudar meus irmãos para eles fazerem. Eles se perderem, eu tive que ir lá consertar. Porque eu estava muito bem empregado, eu não ia fazer aquilo. Eu fui lá só consertar, porque eu precisava preservar a minha credibilidade, que é manter meu nome em ordem, porque você pode ficar sem dinheiro, ter protesto, não ter protesto, volta lá e conserta, né? Não tem, só trabalhar bastante que dá. Eu fui lá consertar, e aí veio um lado solidário, tinham 6 funcionários, para eles não ficarem sem emprego, eu mantive a empresa aberta e fiquei com os 2 trabalhos. Até que aquele ficou maior do que o que eu tinha no CLT. Aí é que eu saí, não foi por risco não, tá? Eu saí com consciência que eu já sabia empreender. Porque a economia eu já fazia no CNPJ do outro. A reserva eu já tinha no CNPJ do outro. O meu comportamento de empreendedor já era no CNPJ do outro. Então, quando eu fui ter o meu CNPJ, eu estava treinado, já tinha 17 anos de treinamento. Essa empresa, ela era de qual setor? Entretenimento. Entretenimento. Grupo Play Center, Hop Harry, Beto Carreiro. Uau. Incrível. E se for para passar um recado para a nossa audiência hoje, principalmente para o jovem, né? A gente tem uma denominação, não sei se também o quão correta essa denominação, mas popularmente conhecida como os nenéns, né? Assim, população os jovens que não querem nem estudar, nem trabalhar, né? Mas qual que é o recado que você passa pro jovem, né? Que está querendo
crescer, porque tem um lado ruim. Vamos até pegar o nosso caso aqui, o seu também pode passar por isso. Tá cada vez mais difícil fazer essas contratações, né? Vai contratar um jovem, né? É difícil de treinar, difícil de educar, né? De colocar um trabalhador numa rotina. Ao mesmo tempo, se você vira um empreendedor, você teoricamente se destaca mais fácil, porque tem uma geração muito grande que não quer nem trabalhar nem estudar. Mas enfim, qual que é o recado que você passaria hoje? Não para o Rufino de hoje, mas assim, para a próxima geração que está nascendo, que se espelha muito, tem você como referência, para ser um pouco quais são as facilidades e dificuldades, né? Qual que é a oportunidade que a gente tem no Brasil de hoje? 2 recados. Primeiro para o jovem. Acredite em você. Eu morava na favela, a minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia, para me motivar, ela não tinha um presente para me dar. Ela dizia que eu era bonito, eu acreditei na minha mãe. Eu ficava feliz com aquilo. Ela dizia que eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia fazer escolhas, eu podia fazer escolhas certas, porque os meninos da favela que faziam certo duravam mais. Os que não faziam certo duravam menos, eu só queria durar mais. Eu aprendi a copiar o certo. Então, para você que é jovem, quando diziam para mim que não era possível, eu lembrava da minha mãe disse que era possível. O sim eu já tinha, era só questão de escolhas. Eu procurei fazer as melhores escolhas e só ouvia aquilo que me interessava, aquilo que somava para mim. Então, quando alguém falar para você que o seu país é difícil, é mentira, tá? Quando falar para você que não é possível porque você é pobre, porque é preto, porque é mentira, tá? Ser negro é um privilégio. Minha mãe me ensinou isso cedo, então nunca foi um problema, porque eu não acreditei que isso era um problema. Então, assim, não acredite que é um problema ser pobre, ser gay, ser negro, ser menina. Não tem nada a ver, tá? Nós somos figura única, divina. O potencial que eu tenho, você tem, jovem. Todos nós temos. E eu só usei isso. Eu só usei o que está aqui, está aí. Eu não tenho nada de extraordinário que você também não tem. Então, acredite em você. Agora, o outro recado é para os pais. E para você, jovem, que está ouvindo. Pai, para de levar lixo para casa. Para de chegar em casa e dizer que teve trânsito. Você tem carro? Você anda de condução, anda de ônibus, você tem condução, você não anda a pé? Então é por isso que está reclamando do trânsito? Então agradece. Se tem uma condução para ir para casa e está reclamando do trânsito, não leva essa informação para o seu filho, não. Você diz que tem problema com o sócio, com o empregado, com o fornecedor, com o cliente, que o dia foi uma bosta. O seu filho está te ouvindo. É isso que está fazendo com que os nossos jovens desistam. Porque o que você faz no dia a dia, de tanto reclamar quando chega em casa, ele começa a achar que ele não quer copiar você. Você é trabalhador. Ele acha que trabalhar é ruim, porque o pai todo dia chega reclamando. Então, cara, nós temos a responsabilidade de ajudar o nosso jovem a acreditar nele. A minha mãe fez isso comigo, ela ensinou a acreditar em mim. Eu acreditei e eu consegui depois cuidar do meu pai. Então, não terceiriza não, seja você assumir a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Não importa o que ele fala para você, ele está estressado, ouça o seu coração, acredita no país que você está, seja apaixonada pelo seu país. Seu país é o melhor território do planeta. Não põe o governo é escolha sua, não fuja da responsabilidade não. A sociedade é você faz parte dela. A sustentabilidade é quando você entra no banheiro público, economiza água e papel sem ninguém estar vendo, porque Deus está vendo, porque Deus está em você. É quando você se instala num hotel bacana, que você está de férias e usa uma toalha só, ninguém precisa de duas. Aí você tem moral para falar daquilo que você acredita, que é sustentabilidade. Você começa a construir uma sustentabilidade da sua existência. E você começa a ser uma referência que o mundo está precisando. De jovens que vêm com a cabeça melhor do que o que estão tentando passar na cabeça de vocês. Vocês são extraordinários. Vocês não são nem, vocês não são preguiçosos, vocês não são vagabundos, vocês não são tecnologia. É que vocês estão ouvindo coisas negativas. Acredite em você e comece a produzir a partir de você aquilo que você quer para você e para os seus filhos. É assim que você vai ter estrutura para cuidar dos seus pais. E vai deixar um legado e vai decepcionar quem não acredita em vocês. Vocês são extraordinários. Excelente recado. Bom, uma aula aqui, né? Uma aula. Muito gentil aqui dessa recepção toda. É vida real, né? Porque assim, eu criei meus filhos para serem boas pessoas. Independente de eu ter nascido no chão batido e eles terem nascido no carpete, e meus netos terem nascido na bolha, todos eles são criados com a constituição de valores, para que eles cresçam como boas pessoas acreditando neles. O resto, 16 horas por dia, dinheiro você ganha, tá? E aí quando você ganha dinheiro, você fica tão forte como pessoa e emocionalmente, que o patrimônio não fica maior que você. Você continua entendendo que o patrimônio é seu e que ele não vai ficar maior que você. Então você não vai se abalar se em algum período da sua trajetória você tiver com menos patrimônio. Porque foi você que ganhou. Ganha de novo. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você já andou.
Então eu acredito que nós podemos ser referência. Quando você que tem um menino pequeno, inclusive, quando chegar em casa, faz um teste. Em vez de levar para o seu filho um smartphone ou um tablet, experimenta levar um selinho para a mãe dele. Olha. Você vai dar para o seu filho uma coisa que não compra, chama sensação de segurança de base, de família, de valor, dele saber que ele tem com quem contar. É isso que fortalece seu filho a prosperar e não fazer parte desse rótulo que estão colocando nas crianças de nem-nem. Então, seu filho não é um nem-nem, ele é um neném. Se você der a direção, com certeza ele vai achar o melhor caminho. Excelente. Pessoal, o papo passa muito rápido. A gente vai fazer um último intervalo. E o Gustavo preparou as melhores perguntas. Melhores perguntas para o final, né? Vai fazer um último rápido intervalo aqui com o Rufino e a gente já volta aqui pro nosso Negócio S.A. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios S.A., sempre comigo aqui, Marcos Saravari com o Gustavo Araújo. E lembrando, né, você viu um QR Code para você conhecer também o Negócio S.A. Club, né? Venha fazer parte também do nosso clube de empresários aqui, né? E a gente falou aqui nos bastidores, mas ele, né, não tem como recusar também ao vivo, né? Os nossos futuros, né, e atuais já mentores, né? Depois dessa aula de hoje, também já um mentor presente no Negócio S.A. Clube, né? Mas, Gustavo, deixar para você a sua pergunta. Claro. E aquele momento de tensão. Na verdade, esse é um momento, no nosso último bloco, a gente sempre busca levar uma pergunta onde todos aqueles que acompanham a gente vão colocar no caderninho, vão anotar em algum lugar, ou vão levar para a vida, para o dia a dia. E é basicamente assim, Geraldo, qual que é o seu principal acerto na sua vida como empresário? Qual que é o seu principal erro como empresário? Olha, meu principal acerto foi acreditar nas pessoas e fazer pelas pessoas. Todo mundo que está comigo sempre cresceu. Eu acho que o principal acerto é eu ter somado na vida de outras pessoas, gerando oportunidade. Meu principal erro é, em alguns momentos, eu deixar que a vaidade se sobrepôs à humildade. Olha. Boa Olha frase aí. essa daí, vai. Foi direto, né? Vai virar quadro lá em casa. Vai virar quadro, esse é de quadro. Muito bom. Rufino, deixa seus contatos aqui, lógico, as redes sociais são bem conhecidas, mas se você quiser deixar também das suas empresas, enfim, como te encontrar. Você me acha na rede social, Geraldo A. Rufino. Geraldo A. Rufino. Você vai achar um monte de coisa, porque a gente faz bastante coisa. E eu faço um programa chamado Segundô. Toda segunda-feira, 8h30, 9h da manhã, eu entro e faço uma live de 1 hora, num bate-papo como esse aqui, mas sobre o que eu estou fazendo nos últimos 15 dias. Que legal. Neste país onde as pessoas insistem por rótulo negativo dizendo que está difícil. Está difícil? Ninguém parou de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. E ninguém pôs fogo do dinheiro. Então por que está difícil? Hoje tem informação, tem tecnologia e tem dinheiro armazenado em tudo quanto é gaveta de grandes empresas, de grandes corporações. Vocês que são da área financeira, de investimento, tem dinheiro na gaveta. Então, então não está difícil não. É como é que você está ajustando o seu ponto de vista. Então, na realidade, quando me procura, eu sempre procuro criar alguma forma, conteúdos que façam com que as pessoas percebam que hoje eu estou conseguindo crescer nas atividades que eu tenho, 10, 20, 30% ao ano em cada atividade que eu tenho, enquanto as pessoas estão esperando que um governo faça. Ei, que governo? O governo está de passagem, tá? Daqui a pouco acabou, vem outro. Você vai esperar outro. É você que faz, porque você faz uma escolha. Cuidado com a sua escolha. Depois você tem que esperar essa escolha para fazer outra. Não fuja da responsabilidade, mas você que faz. O empreendedor tem a responsabilidade de tocar esse país. Então seja você, esse brasileiro, empreendedor, assumindo a responsabilidade, orgulhoso de ser brasileiro e ser um gerador de oportunidades. Não terceirize, não espere que alguém faça. Então, quando fui procurar nas redes sociais, eu fiz um segundô para a pessoa pensar o seguinte: sextou. Então, se não tiver segundô, não tem um sextou, tá? Boa, né? Semana... Se você não produzir, não dá para consumir. Aliás, um grande erro do ser humano é que ele quer consumir e depois tem preguiça de produzir. Tá cansado para produzir, mas para ir para academia você não tá. Para ir para balada não tá. Aí na hora de produzir, você diz que a segunda-feira é horrível. A segunda-feira é um presente, é um diamante, é o dia que você tem de repor o que você precisa e ter oportunidade de ter para onde ir. Você já agradeceu?
Então, eu acho que assim, as pessoas precisam mudar essa mentalidade. Todo o mundo fala mal de nós. Não importa o que o mundo fala. Nós somos extraordinários. Nós somos brasileiros, nós estamos entre os 10 melhores do mundo. E nós temos 10% da idade da China, tá? E tem gente que acha que nós ainda somos ruins por isso ou por aquilo, porque é brasileiro. Nós somos extraordinários, tanto que provoca as pessoas a quererem nos diminuir, para que a gente não acredite em nós. Então acredita em você. Tu não é brasileiro? Agradece. Boa. Então, segunda-feira, toda segunda-feira lá no... 8h30, 9h da manhã tem um 8h30, segundou. legal. Tem nada que você tem que fazer, só entrar lá e acompanhar e ouvir. Aí depois você faz o que você quiser. O YouTube, você for no YouTube, tem tanta coisa armazenada do Segundou, que se você entrar lá e procurar coisas que já tá lá, que não vai te custar nada, você já consegue usar pílulas que acrescentam no seu negócio, se você tiver humildade para ouvir. Boa. Poxa, excelente. toda segunda-feira já tem compromisso marcado. Né? Em vez de assistir o Morning Call da BMC, eu vou ligar lá. Super importante. Pô, Filão, muito gentil, muito obrigado pelo papo. Aproveita então para deixar o recado final. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, que a gente está num programa que a gente está trazendo sempre empresários, né? E para mim, principalmente o pequeno e médio empresário é aquele que transforma o país, né? Que gera emprego, que está muito próximo. Os maiores geradores de emprego é o pequeno, né? E aí a pergunta para você, porque a gente está somando esses números até para saber quanto que a gente está impactando. Quantas pessoas você já impactou, quantas pessoas você gera emprego direto, indiretamente, redes sociais, enfim, para a gente somando aqui do Negócio SA? Olha, direta ou indiretamente, 200, 300 pessoas que eu gero emprego. Sim. Agora, indiretamente... Só de rede social? De impactar, de rede social, de palestra, de mentoria, de imersão, eu lido com gente o tempo todo e o tempo todo focado, onde eu tiver, fazer com que uma pessoa saia melhor que chegou. É assim que você contribui para deixar um legado e melhorar esse país que é nosso. Nós temos um diamante, um presente divino. Nós precisamos lapidar ele para a geração que está chegando e preparar essa geração para dar continuidade a isso. Nós somos privilegiados e mal agradecidos. Então eu procuro todos os dias ser um cara agradecido e deixar alguma coisa para mais alguém. Então, eu acho que assim, você pode ser um gerador, não importa quantas pessoas você tem, ou o tamanho do seu patrimônio. É quem você tem e o que você está fazendo por essas pessoas que você tem. Você tem 2 colaboradores. O que você está fazendo? Você conhece eles? Agora você tem 2.000 colaboradores. O que você está fazendo? Você conhece eles? Não, mas não dá mais. Aquela fábrica que você tem lá na ponta, você não consegue ir lá fazer uma visita, pôr sua energia e dar um bom dia para um porteiro? Quem você pensa que é? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Então, eu acho que assim, dá pra gente conseguir. Isso serve de recado para vocês, para eu dar um tchau, tá? Para você olhar para dentro e começar a refletir. Não é quanto você tem, é quem você tem e quanto tempo você tem. Você acha que você tem 30, 40, 50 anos? Você não tem mais, já passou. Você tem alguns segundos agora. Dá para melhorar a sua espiritualidade, a sua emocional. Sabe aquela coisa de usar a tecnologia, o seu sistema de última geração, o seu IA, o seu chat GPT, para se comunicar com quem te deu vida? Uma mãe, por exemplo, passar um WhatsApp para a mãe, dar um bom dia, ela lembrar que você existe, que você tem orgulho dela, e que você ligou só para dar um bom dia. Você tem noção do valor disso? Que você não vai conseguir comprar e o seu tempo vai passar? Você vai lamentar o que está no retrovisor ou vai valorizar o que está no para-brisa? Você vai dar bom dia para quem está no para-brisa ou vai lamentar o bom dia que não vai dar para responder para quem foi para o retrovisor? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Você tem alguns segundos, aproveita ele e vai ser feliz. Dá o primeiro sorriso. Dá bom dia para Deus que abriu o portão para você de manhã. Cumprimenta a Deus que serviu o café quando você assinou o seu maior contrato. Seja um ser humano melhor. O Deus estava ali, estava na copeira. Então, seja um ser humano melhor e com certeza você vai achar uma caixinha que eu tenho desde pequenininho, chama-se felicidade. Isso você não pode comprar, mas você pode não só exercitar, como preservar e passar para os seus. E com certeza vai valer a pena o tempo que você tem aqui, deixar um legado para você se tornar como eu pretendo fazer, como a minha mãe se tornou. Imortal, inesquecível, deixando uma sementinha no coração e na mente dos lugares que você passa. Isso é empreender. Isso é servir, isso é atender, isso é liderar. Ser um ser humano melhor. Boa.
Excelente, hein? Esse Com é o muito Geraldo Rufino. Orgulho. Brasileiro Geraldo Rufino. E olha que incrível ter esse programa gentil. aqui, ter esse episódio. Eu vou até quebrar o protocolo aqui e cumprimentar. Cumprimentar pessoalmente. Não vai dar tempo não pra gente eu segurar a ansiedade aqui. Ai, que bênção. Fico muito feliz. Muito gentil. E parabéns a Obrigado. vocês, né, que estão usando negócios e SA, cara. Você sabe que tem uma curiosidade? Esse aqui eu vou falar só pra você. Só pro Geraldo. Que o SA é SEA, que é o Saravari, meu sobrenome, e Araújo. Então, é Saravari e Araújo. SEA. Você sabe que tudo tinha que ser SA. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Eu acho que essa união, essa ideia de vocês de unir os empresários para poder gerar essa conexão, para fortalecer uns aos outros, tinha que acontecer esse espírito cooperativo no mundo, com todo mundo. Nós teríamos um outro tipo de sociedade. Então eu acho que se a sociedade empresarial tiver esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento de energia, nós conseguimos contagiar mais pessoas, já que o empreendedor tem a responsabilidade de ser locomotiva. Então vocês estão puxando para uma direção que fortalece todo mundo. Então orgulho de ter pessoas como vocês fazendo diferença e impactando as pessoas. Que é isso, bom, o orgulho é nosso aqui, né? Sorte que a gente tem boas referências aqui. Prazer estar com vocês. Muito o Brasil gentil. é muito feliz e cara, não vou dizer sortudo, né? Abençoado de ter um empresário como você na nossa terra no Brasil. Que Deus abençoe. Isso não encontra lugar nenhum no mundo. Que Viu? bem, fico feliz. Você sabe que todos nós podemos fazer um pouquinho mais todos os dias, né? Sim. É porque tem gente ainda equivocada achando que chegou lá, né? Então eu falo, cara, chegou lá onde? Perfeito. Sei, Muito então bom. até segunda, hein? Segunda eu tô lá. Segundou, vai ser um prazer. Muito gentil, Rufino, muito obrigado. Gustavo. Obrigado, Esse Marcão. foi o nosso Muito programa muito especial aqui com o Geraldo Rufino. Lembra de seguir também todas as redes sociais e a gente se encontra aqui na semana que vem, aqui toda semana nas BMC News. Até mais. Tchau.